dia, meu nome é Renata. Eu estou aqui para trazer uma palavra no devocional, uma palavra que Deus tocou muito ao meu coração. Essa palavra se encontra em Jeremias 18, dos versos 1 ao 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Essa palavra, ela é bem conhecida nessa passagem, que se trata do oleiro e o vaso. E me chamou a atenção, principalmente, as duas ordens logo no versículo 2, que foi levanta-te e desce. Primeiro, no caso ali, Jeremias, ele devia estar deitado ou sentado, e o Senhor manda que ele se levante. Essa é uma ordem que o Senhor nos dá ainda hoje. Nós, quando estamos fora da posição, nós temos uma visão diferente. E quando nós nos levantamos, a nossa visão se amplia. Então, o Senhor está falando conosco hoje, para nós nos levantarmos, deixar o nosso marasmo, deixar o nosso descanso, a nossa preguiça e parar de só esperar o que a igreja vai fazer, o que o pastor vai falar. E nós precisamos nos lançar na obra, levantar e nos colocar na posição que o Senhor está exigindo de nós hoje. E depois o Senhor manda que nós desçamos a casa do oleiro. Descer a casa do oleiro, aí já é diferente. Nós nos levantamos, nos colocamos em posição e agora nós temos que descer. Nós temos que nos esvaziar, nos despir de toda a nossa arrogância, de todo o nosso eu, de toda a nossa máscara que a gente mostra para o mundo, uma falsa felicidade, porque na casa do oleiro existe verdade. Na casa do oleiro a gente não pode enganar. Então nós temos que descer, nos humilhar. Na casa do oleiro ele nos conhece. E a casa do oleiro é a casa de Deus, onde tem solução para todos os nossos problemas. Na casa do oleiro a gente não precisa fingir uma coisa que não é. Então na casa do oleiro nós podemos mostrar a nossa verdade, o nosso verdadeiro eu. Então, para que isso aconteça, para que o olheiro, que aí está representando o nosso Jesus, para que ele molde a nossa vida, nós precisamos descer, tirar tudo que não pertence a ele, esquecer tudo o que o mundo nos sobrecarrega. E depois, ele nos está relatando que o olheiro está trabalhando a sua obra sobre as rodas. E ali está mostrando que Deus não desiste de nós. Como mostra ali no versículo que o vaso quebrou na mão do olheiro, o olheiro ali continua moldando o vaso. E assim acontece conosco. A gente às vezes dá uma quebrada, fere um pouquinho, mas o Senhor continua moldando, continua trabalhando nas nossas vidas. Ele não desiste de nós. Por mais que você esteja desacreditado em você mesmo, você pode parar e pensar que existe um Deus que ele não desiste dos seus. Nós somos barro na mão do olheiro e ele está ali trabalhando, moldando para que seja o que for de melhor aos seus olhos, o que pareceu bem aos olhos do olheiro. E assim mesmo é o nosso Deus. Às vezes o nosso caminho, nossos planos são mas os planos de Deus são outros para a nossa vida. Então, que a gente comece a pensar que realmente nós estejamos na mão dele, para que ele trabalhe na nossa vida conforme for bem aos olhos dele. Aos olhos dele é o que importa, porque os meus planos só podem ser bem-sucedidos se forem de acordo com os planos de Deus. Então, que nós desçamos a casa do oleiro, deixamos que ele nos molde, e se porventura for necessário, que ele quebre e faça novamente, que nós sejamos barro na mão dele, um barro maleável, não aquele barro ressecado que deixa o pecado, as mais conversações, as mais decisões, o que você não quer que aconteça,
evita, porque assim o pecado vai ressecando, e quanto mais seco o barro estiver, mais difícil é o processo para ser moldado. Então, que nós estejamos sempre tirando o carrapicho, tirando aquele matinho misturado no barro. Não deixe que o barro fique ruim para o olheiro trabalhar. Então, que nós sejamos barro de qualidade, para que o olheiro possa fazer conforme a vontade dele, para que o olheiro trabalhe sempre na nossa vida. E o olheiro, ele, como eu falei, né, ele representava Deus, e ele é zeloso, ele é misericordioso, e ele se aperfeiçoa, ele vai aperfeiçoando a cada um na nossa fraqueza. Quando a gente acha que está bem fraquinho, ele vai trabalhando, até que nós fiquemos fortalecidos, porque só ele nos fortalece. A gente precisa desejar ter um relacionamento íntimo com esse olheiro. A gente precisa trabalhar, precisa deixar ele trabalhar nas nossas vidas. Ele precisa moldar as nossas vidas, e para isso nós precisamos estar dispostos a nos entregar a ele, para que nós sejamos vaso de honra na casa do Pai. E ele sabe o tipo de pessoa que ele quer. Ele sabe como que ele quer trabalhar na minha vida, como ele quer trabalhar na sua vida, e nós precisamos dar esse aval a ele. Ele não vai nos forçar a nada. Nós precisamos estar de coração aberto, nos entregando totalmente a Deus. E ele escolheu nos amar, mesmo sabendo que nós somos frágeis, mesmo sabendo que a nossa natureza é pecaminosa. Ele sabe de todas as nossas falhas, mas ele decidiu nos amar desse jeito, mesmo com todos os nossos problemas. E o olheiro, assim como Deus, ele tem o poder sobre o barro. Ele faz o que ele quiser, o que lhe aprouver. Então, nós precisamos estar realmente sempre dispostos. E quando o olheiro vai trabalhando ali, ele deixa a marca dele. E isso é muito lindo, porque nós precisamos ter a marca de Deus na nossa vida. O olheiro, ele vai trabalhando no barro, ele vai deixando as digitais dele ali. E o vaso de Deus, ele tem a marca de Deus. Ele é conhecido. Mesmo sem falar, nós precisamos dar nosso testemunho de vida. Nós precisamos que as pessoas reconheçam que nós somos diferentes, que nós fazemos a diferença na nossa sociedade, não só dentro da nossa igreja, porque dentro da igreja, às vezes é muito mais fácil dar um testemunho, viver aquela vida ali com Deus, mas o nosso maior testemunho é fora, na nossa família, na sociedade, que ali nós precisamos ser luz, precisamos ser sal. E ali as pessoas precisam ver as digitais do olheiro na nossa vida. Nós, como vaso, precisamos ter a marca do nosso olheiro, a marca de Cristo na nossa vida. Nós precisamos fazer a diferença na nossa sociedade. E o olheiro trabalhou, ele fez o vaso, nós nos entregamos e fez um vaso lindo, mas o vaso não é só para enfeite. O vaso, ele precisa ser útil. Ele precisa ser útil na casa do Pai, ele precisa ser útil no reino de Deus. Então, que nós sejamos vasos úteis, que não sejamos vasos de vergonha, vasos de desonra, que nós sejamos vasos que levemos a palavra de Deus, que o ide de Jesus comece conosco, porque essa foi a ordem dada lá antes dele subir. E nós precisamos renovar essa ordem a cada dia. Nós não podemos ficar só esperando a cada dia o que vai acontecer. Nós precisamos ser o ir de Jesus. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos ser vaso de Deus nessa terra. Então, que as pessoas vejam na nossa vida a verdadeira modificação, a verdadeira transformação que Jesus faz. Então, que nós sejamos vasos moldados, que nós não podemos permitir que o pecado nos endureça, que o pecado desvie os planos que Deus tem para as nossas vidas. Então, tem uma frase aqui que eu achei muito interessante. Permitiremos ser moldados segundo o padrão de Deus ou continuaremos vivendo a vida do jeito que achamos melhor? Então, que a nossa decisão hoje seja que nós possamos permitir ser moldados segundo o padrão de Deus.
Então, tem uma frase aqui que eu achei muito interessante. Permitiremos ser moldados pelos padrões de Deus ou vamos seguir a nossa vida de acordo com as nossas vontades? Eu acho que a melhor opção é nos permitirmos ser moldados pelos padrões de Deus, porque o tempo pode passar, mas o nosso Deus continua o mesmo. E os seus padrões de justiça, amor e perdão continuam inabaláveis. Então, que nós possamos nos adequar a esses padrões e que nós possamos ser vasos úteis na casa do Pai, vasos de utilidade para o reino de Deus. Então, que fica essa reflexão nas nossas vidas e que faça transformação, para que nós possamos, aos poucos, pensando o que nós temos que retirar da nossa vida para que nós possamos ser mesmo vasos moldados pelo nosso Pai. Amém. Quebra-me